boa tarde. Boa tarde, Nilson. Tudo beleza? Bom, tudo certo. Olha o fone de ouvido para dar uma melhorada aqui no áudio. E aí, como é que foi de Pelo menos feriado de vocês estão carnaval? ruim. Tudo certo? Tudo certo, Chuva? graças a Deus. Nossa Senhora, que chuva, hein? Não para. Isso aí. Esperar o pessoal entrar aí, dar uma alinhada. Hoje, então, nós vamos estar fazendo nosso segundo encontro, né? Planejamento sucessório, holding patrimonial, né? Primeiro encontro, a gente falou um pouco sobre o planejamento, as opções, né? Quais que a gente tem lá, a herança, alguma coisa. E aí, agora, hoje, Os vamos pontos estar... negativos, né? A gente tem que trazer alguma coisa, parece que tá querendo né, detonar o sistema atual de herança. Quem já passou sabe como funciona. A verdade é que a gente só traz ponto negativo, mas porque é difícil visualizar algum ponto positivo naquelas hipóteses que a gente trouxe, né? No primeiro Ainda vídeo. É mais difícil você conseguir agora a ver. gente tendo a holding como comparação, a gente vai ver que de fato, né, ela consegue sanar todas aquelas dificuldades lá e ainda trazer opções a mais, né? Então é isso aí que acontece. Mas é isso aí então. E aí a gente vai fazer mais essa introdução aí falando sobre holding. Então vamos apresentar um pouco a holding para o pessoal, o que é a holding. E aí na semana que vem, já vamos deixar combinado aqui, vamos fazer um intensivo de lives, então, durante a semana ali, pelo menos 3 lives, para a gente ir a fundo na holding mesmo, tirar todas as dúvidas, tudo que qualquer um pode achar aí, se serve, se não serve, as eventualidades, aonde que se dá a transmissão, aonde que se dá a economia de imposto, tudo mais detalhado aí para a pessoa realmente poder entender, né? E detalhar um pouco mais o que a holding, o sistema de holding traz consigo de serviço, né? Porque a gente trabalha ele como um sistema só, mas ele acaba atraindo diversas outras oportunidades aí de organização, etc., e diversos outros serviços que são geralmente acoplados ali, né? Então a gente pode esmiuçar cada um deles, né? Que hoje a gente A vai holding ela é novamente muito, falar muito personalizada, né? Ela introdutória, né? não existe só uma estrutura familiar, não existe só uma estrutura patrimonial, então ela vai ser personalizada, ela vai encontrar aí, cada família tem suas necessidades, e ela vai estar se adequando aí caso a caso, né? Então, a gente vê aí, né, que cada família vai trazer uma necessidade, cada família vai ter uma estrutura patrimonial, uma estrutura financeira, com empresas operacionais ou não, com patrimônios imobilizados, às vezes até ativos, espécie, alguma coisa, e tudo isso aí pode ser englobado na holding, né? A gente vai personalizar ela, né? Exatamente. Mas Felipe, o que é a holding? Então, né, doutor, a holding ela é uma empresa que ela é dona de outras empresas ou de patrimônios, de ativos, né? A holding existe um QNAI, uma atividade específica de holding no Brasil, faz muito tempo, né? E existe essa estratégia, né? Mas a estratégia de holding familiar que a gente vem apresentar, ela é uma estratégia bem robusta, né? Ela não é uma holding, ela é um sistema de holding, né? É uma estratégia desenhada para atender todos os cenários, desde a questão da proteção até a questão da sucessão, a questão da economia, tem todo um planejamento, né? Ele é um sistema. Antigamente a gente fala que a pessoa chegava e falava assim, eu quero fazer uma holding, né? Ele chegava lá no contador, abre uma empresa, coloca lá a atividade de holding, pronto, está feita minha holding. A partir de agora, tudo aquilo que eu quiser proteger, eu jogo lá dentro e vai ficar tudo bem. Na verdade, não é isso que acontece, não é assim que funciona, né? Isso é uma ilusão que muita gente tem. A holding ela não é bem assim. E esse sistema que a gente apresenta, ele é um sistema robusto, planejado, com uma série de... São mais de uma empresa, é todo um sistema montado para atender essa demanda, né? Inclusive, né, Nilson, o senhor para falar aí da questão
do direito societário ali, né? Que a gente vai entrar no direito empresarial quando a gente está falando de holding, né? E não mais ali no direito familiar, né? No direito que a gente está acostumado na herança, né? Isso. Quando a gente está falando de sistema de holding, que a gente fala que é um sistema, porque ele é mais complexo, mais robusto, ele envolve uma dinâmica de contratos, seja ele contratos societários, abertura de empresa, mas também, além da construção de empresa, uma série de acordos e contratos particulares também que a gente necessariamente tem que fazer e se complete. A gente sempre tem essa conotação que você falou, de antigamente o pessoal achar que era simplesmente abrir uma empresa, porque muito do que se tem de benefício no sistema de holding, ele advém do direito societário, né? O direito societário nos dá a possibilidade de adentrar e tratar dentro de um contrato social de direito sucessório, de direito de família, de direito contratual. Então, é uma gama de direitos que está sendo resolvida dentro de um único ramo do direito, que é o direito empresarial, o direito societário, né? E esses grandes benefícios que a gente tem, ele só são possíveis, né, através desse sistema, através do direito societário, porque o direito societário ele faz esse vínculo entre os sócios, né? Quando a gente conhece lá do direito comum, o contrato faz lei entre as partes, né? Mas hoje em dia, o judiciário nosso é muito ativo, né? Ele acaba tendo aquele ativismo muito forte, que acaba mudando muito as relações societárias das partes, esse ativismo acabou modulando muito os contratos particulares, né? Já no direito societário, isso ainda é muito resguardado, é uma coisa muito protegida ainda, né? O vínculo entre as partes, né? O famoso princípio pacta sunt servanda, ele ainda é muito preservado, até pelo próprio judiciário, tá? Então, ali o vínculo ele é muito mais forte. A gente consegue, através de ferramentas que o direito societário nos dá, adentrar em todos esses campos do direito e resolver diversos problemas que, através desses outros sistemas que a gente falou na primeira live, não era possível, né? Então, basicamente é isso. A gente tem uma ferramenta que dá acesso a outras ferramentas, né? Uma empresa, né, um sistema empresarial, então a gente vai passar a tratar isso de uma forma empresarial, apesar de a gente sempre dar uma filtrada na apresentação para as famílias disso, para aqueles que ainda têm um pouco de receio quanto a mexer com a empresa, né? Apesar de tudo, a gente ainda tem muita gente tem aquela resistência, empresa é complicado, empresa demanda contabilidade ativa, mensal, é muito complicado, depois nunca mais vou conseguir encerrar essa empresa, vai ficar para sempre. A Hold, o intuito dela nem é de ser encerrada, né? Diferente da nossa vida, que tem fim, a Hold, ela não necessariamente precisa ter um fim, né? Mas a gente ainda tem um pouco de resistência, então a gente sempre faz uma apresentação mostrando como que essas empresas vão se comportar dentro do sistema da holding, qual que é a função de cada uma, por que ela é necessária, para que ela pode ser utilizada, para que ela não pode ser utilizada, né? A forma como vão ser divididos os patrimônios, as atividades, os bens da família dentro dessas empresas, né? Então é feito todo esse sistema e toda essa apresentação desse sistema. Mas o né, doutor, que mais atrai o público quando a gente fala de holding? O porquê que a família vem buscar uma holding? Ou até mais importante, por que a família fecha o contrato da holding? Por que ela faz a holding? É quando a gente vem falar em economia, né? Porque a gente pode falar que o sistema é muito bom, o sistema é robusto, o sistema traz proteção, o sistema traz organização, ele vai te permitir aí evitar conflitos entre os herdeiros, mas, na verdade, o que faz a gente decidir mesmo fazer uma holding é a questão financeira, né? Quando a gente começa a falar de economia. E isso é muito possível na holding, né? É o principal motivo das pessoas virem buscar a economia, né? E a economia no que a gente vai tratar na holding? Na holding a gente tem desde a economia do ITCMD, que vai ser o imposto de transmissão, né? Que você teria lá na herança se fosse na causa morte, ou você vai ter na holding através da doação, né? Então a gente consegue trazer uma grande economia.
Mas a pessoa pergunta, mas fala em economia, economia de quanto? Não é assim também tão simples, porque, como a gente fala, cada família tem uma estrutura, cada um vai ter um histórico. A gente fala, a gente consegue reduzir em até 10 vezes o IPCMD, mas ele pode dar mais e ele pode dar menos. Então, vai depender da estrutura familiar, vai depender da estrutura desse patrimônio, do histórico desse patrimônio, do tempo que a gente tem para planejar essa sucessão também, né? Nós temos famílias aí que chegam, vamos planejar a sucessão aí para ontem. A gente tem famílias que vêm com mais planejamento. Não, eu pretendo, de causas naturais aí, pelo menos mais uns 30 anos, então a gente tem tempo de fazer esse planejamento. Então, nós vamos trazer a economia do ITCMD, mas não só ela também. Nós vamos trazer economia em outros impostos, né? A gente tem aí, principalmente nos impostos de operação, onde a gente consegue fazer todo um estudo tributário para poder entender, né? Seja no caso de operações rurais, seja no caso de operações imobiliárias, ou mesmo em operações comerciais. Dentro da holding é possível fazer um planejamento e conseguir reduzir esses impostos e trazer essa economia, que vai viabilizar totalmente a holding, que é onde a pessoa vai ter segurança e falar, não, vale a pena, porque além de me trazer esse controle, além de me trazer essa segurança, além de trazer essa organização, eu ainda vou estar economizando com isso, né? Então, é um planejamento muito válido, sim. Com certeza, é um planejamento que cabe para todas as famílias, não é mesmo? É, do ponto de vista econômico e ainda mais contábil, é uma realmente um ganho muito grande, né? Mas do ponto de vista do direito, né, do ponto de vista jurídico, a gente sempre tem dois, pelo menos na minha visão, assim, dois principais pontos que a gente sempre traz, que também é o que é muito atrativo para as famílias, né? O primeiro deles a possibilidade de você ganhar um controle patrimonial maior, né? Você concentra tudo isso dentro de um sistema empresarial, e através dele você consegue ganhar controle maior do seu patrimônio, né? Às vezes a família tem dois tipos de atividade econômica, né? Empresas, né? Você, por exemplo, aí um mercado e um lava-rápido. Cada parte da família toca uma empresa diferente. Aí, além disso, eles tiram esse lucro e alocam ele para imobiliário, compram imóveis, né? Ou até nem sempre para investimento, às vezes também só para proveito mesmo. Às vezes compram um imóvel lá na praia para a família utilizar. Então, você consegue ter um controle patrimonial maior. Não só controle perante terceiros, eu estou falando, mas um controle interno mesmo, né? A gente tem acordos de acionistas que podem ser redigidos aí que vai te dar uma série de Preferência. benefícios. A gente vai ter ali uma certa gestão para falar quem usa, quando, porque dentro quando a gente junta tudo dentro de uma holding, uma multipropriedade, né? Claro, a gente vai ter sempre o patriarca comandando o controle total daquilo, né? Daquele patrimônio que ele integralizou ali na holding, mas acaba que os herdeiros vão fazer o uso dos imóveis, então ele sempre vai garantir esse controle e essa organização para que todo mundo desfrute de uma maneira mais adequada, né? Faça valer a vontade prévia, né? A família tem essa vontade, então vai colocar essa vontade no papel de uma forma válida e isso vai ser respeitado, né? Finalmente Inclusive isso no parte para o pós-vida, né, patriarca. doutora? Inclusive na questão da transmissão, né? Passando o patriarca, aí ele passou. Essa vontade, ela vai também permanecer, ele vai fazer esse planejamento na holding, né? Eu quero que na minha falta esse bem seja administrado por tal pessoa. Se eu deixar filho menor, eu quero que a tutela dos bens, a administração da holding, ela vai caber a uma pessoa específica, que seja da família ou não, que ele vai determinar. Isso não só enquanto o patriarca está em vida, que isso também é uma preocupação que ele tem. Eu controlo minha família do meu jeito, eu controlo, né? Mas na sua falta, muitas vezes, ela não vai acontecer. E já no direito empresarial, já na holding, a gente consegue trazer essa previsão e colocar todas as condições que você imaginar para que haja harmonia na administração desses bens, né? Sim. E além disso, a gente tem um outro
outro ponto importante, né, do aspecto jurídico, que é, além do controle patrimonial, é uma coisa que muita gente questiona e muita gente vem buscar a holding, às vezes por conta disso, né, como você falou, acaba fechando por uma questão econômica. O que atrai o olho da pessoa, da família, na hora de bater o martelo ali e contratar alguém para fazer um sistema de holding patrimonial, familiar, sucessão, né? Geralmente está atrelado àquilo, que é o que enche os olhos ali, né? Mas o motivo que geralmente faz a pessoa procurar é a segurança patrimonial, né? A segurança patrimonial, você vai ter ganhos ali. A gente não costuma utilizar, pelo menos não no meu escritório, a gente não utiliza o termo que muita gente usa aí no campo, né, que é a blindagem patrimonial. Eu prefiro a palavra segurança porque segurança, né? Porque a gente tem, de certa forma, e isso é previsto em lei, inclusive, uma forma de alocar bens que foram adquiridos com fruto de atividades econômicas. A gente tem maneiras de alocar ele fora do risco da atividade econômica. Então, a atividade econômica vai continuar com o risco dela, que toda atividade tem, né? Mas o patrimônio adquirido ao longo da vida do patriarca, ele vai estar sendo preservado fora desse risco. Isso é uma forma de segurança patrimonial. Contando que, né, doutor, sejam seguidas as regras e orientações, né? Dali também que vem a grande importância da nossa aliança com o advogado, com o contador, para que isso possa, né, durar, né? Essa orientação toda no manejo da holding, né? Porque toda essa proteção ela vem contanto que seja respeitada as normas empresariais, né? Da personalidade jurídica, aquela questão de misturar empresa com pessoa física, empresa com outra empresa. Então, quando a gente monta esse sistema de holding, veja bem, ele é um sistema de holding, né? Quer dizer que agora o meu grupo empresarial eu vou movimentar através desse CNPJ, a partir de agora eu vou controlar. Não, isso aqui ele é feito para preservar o seu patrimônio. A gente faz um sistema onde sim, a sua empresa vai entrar dentro desse sistema, mas as atividades do teu comércio vão permanecer naquele CNPJ, naquela empresa, e não vai haver confusão patrimonial nem operacional entre essas empresas. Cada empresa ela vai exercer sua atividade fim. Né? Se você tem um comércio, ele vai continuar sendo executado lá naquela empresa de comércio. Em nenhum momento haverá transferência de recursos, de obrigações, de nada para a empresa onde está alocado bens, ou a empresa operacional de aluguéis, ou tudo mais. Né? Tudo isso é muito importante que seja seguido, porque senão essa questão da proteção, essa questão de blindagem, que o pessoal fala, ela não existe por conta disso. Né? Porque se a gente não respeitar as normas, a gente acaba, como a gente diz, né? Sempre fala, se a holding é um cofre, então uma atitude dessa aí é de deixar o cofre aberto, né? Porque não faz sentido. A gente tem que respeitar essas normas. Que a gente brincou na primeira live, né? A gente estava brincando lá que você construir todo o sistema e não cuidar dele, já que ele vai perdurar, basicamente deixar ele perecer, né? Que a gente brincou na última live lá, que é colocar um cofre no meio da Avenida Brasil, com todo o teu patrimônio lá, e deixar a chave em cima. Esse que foi o exemplo que a gente brincou ali. Então, a aliança é importante por conta disso, mas a segurança patrimonial, ela existe. Como? Né? Através do planejamento da holding, da constituição dela da forma correta e da manutenção dela da forma correta. E aí que entra a nossa aliança, como você bem colocou ali. Né? Porque aí a contabilidade ela vai estar se eternizando ali junto com a holding, né, com todo o sistema, e isso vai garantir uma assessoria contínua para o cliente, né, sem que isso implique um custo excessivo, um custo até adicional. Né? Como a gente está sempre junto, as consultorias, o que se pode fazer, decidir vender o patrimônio, decidir comprar outro, vai estar sempre sendo prestada de forma contínua ali, sem aumentar os honorários ou precisar se pagar mais por conta disso. No que se diz respeito à holding, a gente vai estar sempre dando esse suporte aí para o cliente, até para garantir que o sistema se efetive do jeito que a gente entregou. Né? Que ele entregue aquilo que a gente prometeu. É um sistema que ela precisa dessa orientação contínua e permanente, né? Apesar do empresário ter todo o conhecimento empresarial dele, a gente tem holdings aí de advogados, a gente tem holdings
de outros amigos contadores, de administradores, economistas, né? Apesar de todo o conhecimento administrativo do empresário, né? Essa orientação ela é contínua, assim como em outras empresas. Qualquer negócio, o empresário está o tempo todo contando com a orientação do contador, do advogado, para tomar as decisões, né? Então, a holding ela é uma empresa e ela vai precisar de uma manutenção sempre, em toda a negociação, transição que ela for fazer, aquisição de novos bens, venda de bens, transmissões, a gente vai estar sempre acompanhando isso, né? A holding ela é importante, ela é uma empresa e ela não é um sistema momentâneo, tá? Ah, eu vou fazer a holding então para transmitir esses bens e daí no ano que vem nós vamos baixar tudo, vai fechar tudo e daí vida que segue. Não, não é um sistema de transmissão. Ela é um sistema de planejamento, de operação e é um sistema permanente. Isso. Dentro ainda da segurança, eu acho importante a gente até mencionar que uma das coisas que as pessoas sempre pensam é isso. Ah, mas eu vou ficar devendo, mas o patrimônio vai ficar visível, então, né, a holding vai me proteger nesse sentido. Mas não é só isso, ela protege também contra conflito interno, né? O conflito dos herdeiros, o conflito dos herdeiros com os herdeiros dos herdeiros, o conflito dos herdeiros com os cônjuges, né? Porque naturalmente, ou pelo menos na grande maioria das situações que a gente vê familiar, é um patriarca ou casal patriarca, né, que construiu o patrimônio junto com os filhos e integralizam aquilo, fazendo esse planejamento de sucessão para os seus filhos. Mas esse patriarca, muitas vezes, ele tem preocupações com a nora, ele tem preocupações, né, que seria a comunicação desse patrimônio, o próprio divórcio, preocupações, né, talvez até com os netos. O divórcio deles, muitas vezes não é esperado, casal, mas ele pode acontecer, né? A gente vê essa preocupação, né? Entre as diversas reuniões que a gente faz antes de constituir a holding, a gente tem essas conversas, uma questão de divórcio, como que isso se passa, como que vai funcionar, e até também uma questão que pouca gente às vezes se antecipa a pensar nisso, mas acontece, a gente já viu acontecer, até a morte do herdeiro antes do patriarca. O que acontece, o que, né, está suscetível a acontecer, e que no sistema de holding isso pode a melhor proteção possível, porque, né, uma vez que a pessoa tente aí uma transmissão em vida, com usufruto, alguma coisa e venha a falecer o filho antes do patriarca, né, isso pode complicar ali o meio de campo, né? Isso aí vai acabar. A gente mencionou na primeira live, né, a doação. A gente mencionou na primeira live a doação, né, a doação em vida, que ela cria esse problema. Apesar de a gente ter algumas ferramentas que podem tentar solucionar, mas elas não são 100% efetivas, porque a holding traz isso de forma completa, né? Ela protege de uma forma mais ampla. Então ela vai dar essa proteção muito maior aí, né, com esses reveses que a família pode ter internamente, como você falou, a questão do divórcio, etc. Então, é uma segurança para terceiros, uma segurança da atividade econômica da família, é uma segurança interna, de conflitos internos, uma segurança atual, porque, como a gente falou, é controle total, né? Controle total do patriarca em vida, e é uma segurança futura, porque ela vai ter uma sucessão, aliás, o objetivo é esse, né? Do patrimônio de forma facilitada, vai existir a sucessão e depois da sucessão essa segurança vai continuar sendo mantida, inclusive a voz do patriarca, né? Através de acordos acionistas, através do contrato social bem redigido, né? Tudo aquilo que a gente falou de forma superficial, estamos tentando esmiuçar um pouco mais aqui, mas acho que semana que vem a gente vai poder adentrar assunto por assunto, tema por tema, serviço por serviço que a holding consegue fornecer para nós, e destrinchar, né? Cada live falar especificamente de um só. A gente está falando aqui que esse na nossa opinião, é o melhor sistema para sucesso do planejamento sucessório. Mas como que se resolve TBI? Como que se resolve PCMD? Como que se resolve esses pontos que geralmente gera receio, né? A gente vai trazer semana que vem de uma maneira muito mais específica e individual, cada item na sua live ali, até para quem tiver dúvida de um ponto específico, poder vir nesse ponto, questionar a gente, talvez, né? Talvez a gente tenha algumas coisas a compartilhar, mas só voltando um pouco, Felipe, eu acho que é importante a gente refrisar aqui
que é um sistema compartilhado, é um sistema personalizado. Você acabou de falar, você falou no começo, e acabou de falar uma coisa importante, né? A gente recebe a família, analisa os reveses que ela pode ter, conversa mas se é um casal muito novo, talvez vai ter outro filho, a gente precisa pensar nisso, né? A divisão desse outro filho. Às vezes tem filho fora do casamento, tem uma série de coisas que a gente precisa falar e muita coisa pessoal é aberta para nós, e isso é inevitável, tem que se abrir muita coisa para a gente não falhar com o sistema lá na frente, e é por isso que ele é um sistema muito personalizado. Nenhuma família é igual, a gestão nunca é igual, não é um serviço receita de bolo, que a gente consegue colocar lá na internet um passo a passo, vender, como alguns acabam fazendo aí, um curso rápido, que até não precisaria nem do advogado, talvez, para fazer, mas ali um curso rápido qualquer um pode comprar e fazer, entender, depois leva lá para o contador, abre as empresas e sai fazendo. Não é assim, ele é totalmente personalizado, né? E precisa ser assim para garantir a efetividade de todas essas ferramentas que a gente está falando aqui do jeito societário. E isso também, né, doutor, eu acho legal, porque a personalização dele, toda essa questão, ele vem a viabilizar a holding para todos os tamanhos de família e de patrimônio, né? A gente tem muita gente que fica preocupada, a gente começa a falar, não, você tá louco, isso aqui, minha família tem uma casinha ali, meu pai tem um sítiozinho ali, não sei o que e tal, isso aí não tem nada a ver. Mas muitas vezes, quando vem procurar a gente depois que já passou pela herança, eles falam, para mim caberia a holding sim, com certeza. Porque por ser um sistema personalizado, ele se personaliza também a realidade da pessoa, né? Não quer dizer que você que vai ter menos bens que uma família mais sim. Não, eu só tenho um herdeiro, holding não é para mim. Esses caras estão falando coisas nada a ver. Né? Aí quando a gente começa a entrar mais a fundo na holding, trazer as outras vantagens dela, todas as questões, vai dizer, não, a holding ela não serve só para evitar conflito, ela não serve só para trazer economia de imposto, ela não serve só para trazer proteção patrimonial. Não, você está falando de proteção patrimonial, eu não devo nada para ninguém, eu não tenho esse tipo de problema, não é disso que a gente está falando. Então, assim, a ideia hoje era trazer, né, o que é a holding, falar um pouco mais, essa palavra aí estrangeira, né, que a gente ouve tanto falar, tem curiosidade, não sabe o que é, e se ela realmente, como que se dá essa solução, né? Então, é só para trazer assim mais geral mesmo, uma ideia. E na semana que vem, então, a gente vai estar fazendo um intensivo de lives ali, são pelo menos 3 lives nesse mesmo horário, provavelmente terça, quarta, quinta, ou segunda, terça e quarta. E aí a gente vai poder realmente ir a fundo a cada quesito. Proteção patrimonial. Vamos a fundo, vamos levar lá como se dá proteção, proteger do quê, proteger de quem, de que forma, como que isso vai se dar, quais são os pontos fracos, a economia onde, economia de quanto, de que forma, planejamento organizacional, como é que vai ser essa organização, o que eu posso prever, o que eu não posso prever, o que eu posso questionar, o que eu não posso questionar, aonde que vai ser difícil de introduzir isso, né? Então vamos na semana que vem poder entrar a fundo, e aí também o pessoal que tiver dúvida pode ir mandando as dúvidas aí na DM, vamos abrir caixinha de pergunta também para poder mandar dúvida e a gente poder esclarecer isso tudo, né? E vamos mostrar aí que realmente é um sistema funcional para todos os níveis de família e de patrimônio. É isso aí. Eu acho que a gente consegue semana que vem fazer nesse intensivo aí várias pontuar cada um desses benefícios da holding e conseguir comprovar para o pessoal por que a gente terminou a última live aí falando que para nós o melhor e o único mais adequado sistema de planejamento sucessório é a holding patrimonial, né, a holding familiar. E a isso demonstrando aí que o ganho econômico e talvez dentro da live aqui a pessoa levando os nossos exemplos para dentro da própria casa, do próprio patrimônio, conseguir fazer uma conotação do que é esse serviço todo que a gente oferece e comparar, descobrir que independente do tamanho do patrimônio, como você falou, a holding é adequada para ela, né? Porque ela vai um benefício a longo e a imediato e ganho aí, se pensar lá na frente no planejamento de outra forma, através de inventário, doação em vida, etc. A gente vai conseguir demonstrar isso, beleza? Isso mesmo. Às vezes a gente
se faz parecer um pouco repetitivo, redundante em algumas questões, né? Mas é que realmente o sistema de holding ele é grande, ele é robusto, a gente vai falar de novo sobre algumas coisas, vamos repetir, mas é dessa forma que a gente vai poder entrar a fundo para a pessoa entender mesmo, né? Não é uma coisa tão simples, como eu falei no começo, eu volto a frisar aqui, não é sair aí e falar, ah, eu vou abrir uma empresa, eu vou enfiar tudo lá e vai dar tudo certo, aí você vai acabar só se iludindo, não vai ter economia nenhuma, não vai ter proteção nenhuma, vai só criar um problema a mais ali na frente, né? Então, é importante que a família, que os interessados entendam do sistema, saibam como que ele funciona, né? E também vai ser bem interessante depois na manutenção dessa holding, né? Nisso tudo. Beleza, doutor? Isso aí. Muito obrigado, então. Que o ano começa depois do carnaval, né? Agora já não temos mais. Nesse caso, desculpas. feliz ano novo. Então, vamos lá, começar 2023 aí com planejamento sucessório, né? Nunca é muito cedo para a gente pensar na proteção da nossa família, né? Então, durante a semana aqui eu vou confirmar as datas e horários das lives da próxima semana e eu solto aqui para vocês, né? Então, quem não segue a página aí, por favor, siga, né? Tanto a página da Control Gest quanto a página do Dr. Nilson também, para acompanhar nossas novidades. Beleza, pessoal? Uma boa noite para vocês. Boa noite, Nilson. Até mais. Certo, obrigado, Felipe. Boa noite a todo mundo aí. Até a próxima.